Mais detalhes sobre a não venda de John Arias para a Europa. Esse caso tá dando o que falar, pelo visto, e os jornalistas que estão divulgando as notícias, é um conflito considerável nos bastidores do Fluminense. Já falar sobre isso aqui nesse vídeo, e a gente abre só com uma notícia importante de valorização do Fluminense, tá? Cauã Elias esteve na votação do perfil oficial da seleção do Brasileirão, que vota ali também em seleções da rodada e etc., na votação de craque do mês de agosto. Foram eleitos ali 4 jogadores, né, escolhidos por eles como a possibilidade de serem votados como craque do mês. E, bem, dos 4 ali, o Cauã Elias estava na votação, o que já o coloca, né, pela avaliação do perfil lá do Brasileirão, como um dos 4 melhores jogadores do mês de agosto. Na votação também estava o Estevão, do Palmeiras, que acabou levando a melhor, né? Ficando no primeiro. Lembrando, é uma votação popular feita através da plataforma Threads, né? Que eu confesso que não estou utilizando, fui lá só dar uma olhada. Não teve uma quantidade tão grande de votos, 2.500 votos, mas o Estevão levou a melhor. Em segundo, o Matheus Martins, do Botafogo, e em terceiro, o Cauã Elias, em quarto, o Gustavo Neves, do Red Bull Bragantino. Considerando os jogos do mês de agosto, só do Brasileirão, né? O Cauã Elias fez gols contra o Bahia, contra o Juventude, mas era a Copa do Brasil, né? Então fez apenas 2 gols contra o Bahia. Aliás, fez um gol contra o Bahia e o outro já era setembro, né? Já era o jogo contra o São Paulo. Então ele fez apenas um gol. Eu diria que o julho do Cauã Elias foi melhor do que o agosto, né? Foi até abrir aqui os jogos para poder conferir. Ele tem o gol contra o Bahia, a partida contra o Vasco de ninguém é muito boa. E o jogo dele contra o Corinthians não é daquele dos melhores. Aí contra o Atlético Mineiro ele faz uma boa partida, né? Tem assistência, enfim. Mas o julho do Cauã Elias foi melhor do que o agosto. Tô errado. O setembro tem o potencial de ser muito bom. Já começou com um gol agora contra o São Paulo. A partida não foi muito boa, mas o gol é o que vale. Enfim, valorizando, né? Antes de eu falar só do John Arias, deixa eu só mostrar o que chegou aqui em casa da Golcase, que eu fiz um pedido essa semana. Olha essa garrafinha. Vocês sabem que eu tenho copo, né? Eu tenho o copo do Fluminense. Essa daqui é uma base de silicone, porque essa garrafinha é para Murilo. Então, né, para evitar maiores problemas, veio essa base de silicone e vem de graça, tá? Essa base aqui. Garrafinha do Fluminense, o copo já tinha, né? Ó, podia ter botado o Gabriel nesse aqui, acabou botando raiz tricolor, né? Garrafinha, chegaram capinhas também. Pra você que, pô, olha só a capinha que eu pedi também, ó. Dessa vez eu nem pedi Fluminense na capinha, não, ó. Pedi uma capinha da minha viagem pra Londres, com o Murilo e com Bia, minha esposa. Botei aqui uma foto e tem personalizado. Se você quiser fazer, por exemplo, o logo da tua empresa e tal, enfim, dá pra fazer também. Tem produto do Fluminense também, ó. Tem essas daqui, ó, que já estavam por aqui já. Tem um monte de coisa lá do Fluminense. Na Golcase, cupom JORNADA. Você ganha desconto, tá? Nas capinhas tem mais desconto além do cupom JORNADA. Nas capinhas você... Opa, não, peraí. Esse frete jornada já acabou. Foi só pra quem pegou naquela semana. O cupom JORNADA te dá 5% de desconto nas suas compras, sendo que capinha, você comprou 2, você ganha mais 2. Comprou 4, só paga 2. Essa é a promoção bala deles. E pra quem tem garrafinha, alô, quem tem garrafinha como eu, e é um estabanado, dessa vez nem foi culpa minha, não. Um cara lá no aeroporto esbarrou na minha garrafinha, ela caiu, tava cheia e quebrou a tampa. Deu uma trincada na tampa, a tampa acabou quebrando. Eles vendem a tampa separada agora, tá? Então, comprei a tampa, essa tampa aqui é nova, inclusive. Vende a tampa lá separada, obviamente você não precisa comprar outra garrafinha se a sua tampa quebrar. Vá lá na Golcase, eu vou deixar o link aqui na descrição, usa o cupom JORNADA. Vamos lá, cara, a gente fala agora sobre a renovação do John Arias, e aguarda que tem mais notícia ainda depois sobre esse assunto. Primeira coisa, tá? Eu já fiz um vídeo falando exclusivamente desse assunto do John Arias, com boa parte da minha opinião já dada lá, não mudou praticamente nada em relação à minha opinião, beleza? Esse é o último vídeo que eu lancei aqui no canal, só ir aqui assistir um vídeo chamado, deixa eu dar o nome exato, um vídeo chamado Arias recusou renovação e está chateado com a recusa de proposta.
propostas por ele. Enfim, você vai lá assistir que você vai ter todo o cenário desse assunto. Nesse vídeo aqui, eu vou passar um pouquinho mais rápido, só atualizando os novos detalhes, tá? Porque mais detalhes foram publicados. Outra coisa que eu vou acabar fazendo aqui também. Teve uma matéria do GE. Globo e uma matéria da TNT Esporte sobre o assunto. E elas foram atualizadas, acrescentando informações. Eu não sei quem atualizou primeiro. Então, vou aqui, tá os créditos, né? O GE. Globo e a TNT Esporte. Mas eu vou fazer um mesh, uma junção aqui das duas, beleza? Pra não ficar muito, fulano disse isso, eu não sei quem disse primeiro. Vamos lá, tá? Breve só pra recapitular aqui pra quem não sabe de nada. John Arias tinha um acordo com o Fluminense de que, chegando propostas na ordem de 10 milhões de euros, ele seria vendido. De que o Fluminense teria esse compromisso de liberá-lo à venda, porque é o sonho dele de jogar na Europa. Chegaram propostas por ele, algumas recusadas por ele mesmo, algumas recusadas pelo Fluminense. O Fluminense, nesse meio tempo, tentou fazer uma renovação de contrato com ele, dando um salário igual ao que ele receberia lá fora. Esse é um ponto novo, de novidade, importante. O Fluminense fez uma proposta de renovação com um salário igual a de uma das propostas que ele recebeu lá de fora, talvez até maior, dependendo ali dos bônus. E o jogador não aceitou essa renovação de contrato justamente porque está se considera que o Fluminense não cumpriu um acordo de liberá-lo. Vamos lá, tá? Alguns detalhes que tem na matéria do GE. Globo, que são importantes da gente falar aqui. Primeiro, olha aqui, vou botar aí na tela. O Fluminense recusou uma oferta de 12 milhões de euros do Galatasaray pelo John Arias e recebeu o não. Essa aqui a gente já tinha lido ontem. Agora, vamos para a parte enfática. 3 propostas chegaram para o John Arias. A primeira delas foi a do Girona, da Espanha. Time que está na Champions League, pertence ao grupo City, e que fez uma proposta de 7 milhões de euros. A Arias se mostrou favorável ao acerto, obviamente, né? É um time da Espanha, é um lugar onde ele quer jogar, mas o Fluminense não aceitou essa proposta baixa, e isso gerou uma insatisfação. O GE traz a informação de que o Arias acreditou que o Girona aumentaria a proposta, mas isso não aconteceu. Em que o Fluminense pediu 16 milhões de euros por ele e o Girona não respondeu. Outra proposta, são 3. A segunda também que chegou é do Zenit. Ofereceu a melhor proposta enviada em todas as janelas de transferências pelo John Arias, 16 milhões de euros, com mais 3 milhões de euros de bônus, ou seja, poderia chegar a 19. Aquela quantia básica que eu sempre faço, vamos de 17,5 aqui, metade dos bônus. Mas o John Arias e os seus representantes, a Forza Carreira, que é do Gianfranco Petruziello, que é o empresário do John Arias, o John Arias recusou essa proposta. Ele não atuaria na Rússia. Então a melhor proposta para o Fluminense, o Arias não quer. E a melhor proposta para o Arias, o Fluminense não quer. Vamos no meio termo então? O Galatasaray chegou. Galatasaray. Arias inicialmente não demonstrou interesse, mas como não veio a proposta do Girona que era a que ele queria, aí o Galatasaray se tornou algo interessante para ele. Aqui vem uma questão de valores que eu vou botar na matéria da TNT Esportes. A ideia da proposta dos 12 milhões de euros que o Galatasaray propôs era que o Fluminense, vale lembrar, o Fluminense só tem metade do John Arias, só tem 50%. Os outros 50% pertencem ao Patriotas lá da Colômbia, um clube pequeno da Colômbia. E aí o que o Fluminense ia fazer? Vocês vão se lembrar que quando o Fluminense vendeu Pedro, quando o Fluminense já fez algumas negociações, quando o Fluminense tentou vender o Nino para o Tigres do México, o Fluminense, quando ele tem um percentual que não é muito interessante, por exemplo, 50%, o que ele faz? Ele chega e fala, olha só, eu tenho o jogador, sou eu que mando se eu vendo ou não. Dito isso, eu recebi uma proposta de 10, mas eu só vendo a minha parte por 8. O Fluminense tem 50%, por exemplo.
Então, se tu quiser vender tua parte por 2, show, a gente vende pronto. Se tu não quiser vender tua parte por 2 agora, eu vou ficar com o jogador até o final do contrato, você não vai receber nada até o final do contrato. O Fluminense usa esse artifício para tentar levar o Patriotas a pensar, pô, ou eu ganho nada ou eu aceito 2. Então, beleza, acho que eu vou aceitar 2. Isso deu certo quando vendeu o Pedro. O Artsul aceitou receber bem menos do que receberia. Deu errado quando vendeu o Nino, queria vender para o Tigres, porque o Criciúma não aceitou receber menos. E no final das contas, o Criciúma até se deu relativamente bem, né? Porque depois também não vendeu por um preço muito mais alto, mas vendeu e ganhou o dinheiro depois sem aceitar receber menos. O Fluminense tentou fazer a mesma coisa com o Patriotas. Olha só, o Galatasaray mandou uma proposta de 12 milhões de euros. Eu quero ficar com 10, tá? Mesmo tendo metade do jogador, eu quero ficar com 10. E o Patriotas topou. O Patriotas aceitou ficar com 2. Obviamente também aí com uma influência do empresário, do John Arias, com o bom relacionamento que ele tem na Colômbia, chegando o Patriotas falando, meu amigo, 2 milhões de euros. Tu vai ganhar 2 milhões de euros ou nada. Topou. E aí vem a questão, é que nessa proposta o Fluminense levaria os 10 milhões de euros lá, que segundo as apurações era o combinado. Só que o Fluminense fez outra contraproposta pelo Arias. Não aceitou só os 10. O Fluminense queria 12, mais 4 de bônus e ainda ficar com 20% do jogador. Sendo que, dos 12, no caso, é 10 do Fluminense e 2 do Patriotas, né? Sendo que os 10 do Fluminense seria 5 milhões de euros à vista. E 5 milhões de euros já em janeiro. Ou seja, colocou uma proposta com uma forma de pagamento difícil, né, pro Galatasaray. É muito raro você ver. Você vê, o André foi vendido por 22 agora e o Wolf só pagou 4,5 à vista. Numa negociação de 10, você pagar metade à vista não é muito comum. E aí, como o Galatasaray não tinha dinheiro para poder pagar dessa maneira, o Fluminense colocou ali alguma flexibilidade nos valores e tal, não sei o quê, deu uma flexibilizada nessa situação, mas só queria liberar o Arias em dezembro. E aí o Galatasaray não topou. Pegando em dezembro, ele não queria. Isso foi visto pelo lado do John Arias como o Fluminense simplesmente criando dificuldades para não cumprir o acordo de liberar se chegasse uma proposta de 10 milhões. O Arias trouxe uma proposta de 10 milhões de euros pro Fluminense, trouxe essa proposta aqui e falou, olha, vocês prometeram que com essa proposta vocês liberariam. E isso, falando, do ponto de vista do John Arias, tá? Dos representantes e do jogador. Eles trouxeram uma proposta, segundo os termos que o Fluminense pediu, o Fluminense olhou e falou, não, eu quero com esses detalhes, esse fez uma série de exigências e não liberou o jogador. Então, sob o ponto de vista deles, foi aí que o Fluminense descumpriu um acordo. Sob o ponto de vista do Fluminense, o fato de que o valor chegou, mas o fato dele ser um dos principais jogadores do time e as janelas já estarem fechadas, fariam com que fosse razoável o Fluminense pedir os 16, que era a proposta que tinha chegado lá do Zenit, ficando com 20% de uma venda futura e que, vindo um valor à vista, faria com que o Fluminense pudesse ir buscar uma reposição ao John Arias no mercado. Ou seja, o Fluminense não cumpriu o acordo 100% porque a proposta chegou muito tarde. E chegando muito tarde, algumas coisas precisariam ser definidas de uma maneira um pouco diferente, como, por exemplo, o pagamento à vista. Novamente, esse trecho aqui, eu tenho um vídeo inteiro onde eu dou minha opinião, falo inclusive coisas que vão acabar acontecendo, como, por exemplo, o John Arias perdeu o direito de, com essa confusão toda, seja lá de quem for a culpa, o John Arias perdeu perante ao torcedor o direito de jogar mal. Porque não importa, se o John Arias jogar mal um jogo, como acontece, pode acontecer uma vez ou outra, se o John Arias jogar mal um jogo, vão falar que é porque ele já tá fazendo corpo mole. Então ele perdeu esse direito. Não importa se ele tá fazendo corpo mole ou se ele não tá fazendo corpo mole. Se ele jogar mal, vão falar isso. E ponto. Então isso ele perdeu esse direito dentro dessa confusão, mas enfim, vê lá o vídeo completo pra você entender tudo. O fato é que essa história toda ficou com duas visões diferentes. O Arias, eu não consigo ver como errado o John Arias de achar que o Fluminense desfez um acordo. Ele falar, traga uma proposta de 10 milhões de euros e a gente libera. Ele trouxe, o Fluminense não liberou.
Por outro lado também, não consigo ver errado o Fluminense. É o principal jogador do time com a janela fechada. Traga uma proposta de 10 milhões de euros que a gente vende. Trouxe muito tarde, agora não dá mais. Até porque, quando a situação... Eu sempre falo isso, eu torço pro Fluminense. Eu não torço pra John Arias, eu torço pro Fluminense. Dito isso, eu também... Quem me ajuda a comemorar coisas do Fluminense se chama John Arias também, porque ele tá lá em campo. Então eu quero ter o John Arias aqui com ele bem, né? Não tô nessa também de, dane-se. Não, porque o John Arias é um dos principais jogadores do time. A gente tem que saber gerir a situação. O Fluminense não tá errado de recusar uma proposta dessa, dados os termos de quando chegou essa proposta. Até porque, quando a situação é invertida e a gente tá no meio de uma temporada, brigando por uma vaga na Libertadores que não vinha, há 8 anos, 7 anos, numa dificuldade danada. Sabe o que aconteceu? O Dodi picou a mula. Falou, meu amigo, não, eu tenho contrato, não vou renovar e pronto. Meu direito de sair é esse. Saiu de graça. O Marcos Paulo picou a mula. Meteu o pé, ralou peito. E aí? Quando é o jogador que não tem o contrato, só pra vocês lembrarem, né? Eram 2 jogadores. O Marcos Paulo, por exemplo, não quis renovar o contrato e saiu de graça. Poderia ter deixado milhões na conta do Fluminense, esses milhões foram pra conta dele. Ou seja, meu amigo, a situação é complicada. O Fluminense, o Arias não assinou um contrato? Então agora joga. Ou aceita os termos do Fluminense pra ser vendido. Por outro lado, diretoria do Fluminense, seja mais clara, né? Porque quer ficar fazendo de amizadezinha também com os jogadores, etc, etc, etc. E todo mundo sabe que patrão é muito amigo até que a amizade interfira nos negócios. Enfim, fato é que isso se tornou público e vamos ver como é que vai ser o desenrolar da situação. O John Arias não deve falar por um tempo, porque o cara é sincerão, e isso vai ser outro tipo de coisa que agora o Mário Bittencourt vai ter que gerir, porque uma coisa é o Mário Bittencourt falar em off as coisas. Falar, olha, a gente... Outra coisa é como ele fala em público, né? Então vamos ver quando vai ser essa próxima coletiva do Mário Bittencourt, né? Vamos lá para a última notícia. Uma boa notícia para o Fluminense. Informa a CBF de que o Campeonato de Aspirantes voltou, né? O Sub-23 está de volta. Fluminense vai jogar o Campeonato Sub-23, 16 times irão jogar. Fluminense está no Grupo A, que tem ali um calendário, né, de jogos, e depois tem quarta de final, semifinal e final, passam os 4 primeiros. O Fluminense está num grupo com o CRB, o Vitória, o Fortaleza, o Atlético Mineiro, Sport, Botafogo e Vasco. Ou seja, teremos clássicos ainda no aspirante. No grupo B tem Goiás e Vila Nova, Cuiabá, Juventude, Criciúma, Red Bull, Santos e Mirassol. Os grupos me pareceram um pouquinho também regionalizados, né? Você tem ali o grupo com 3 cariocas, um mineiro e 4 times que são do Nordeste, Alagoas, Salvador, Alagoas, Bahia, Pernambuco e Ceará, né? Do outro lado, um grupo regionalizado no Centro-Oeste, né, com 2 de Goiás e 1 do Mato Grosso. O Sul, com Juventude e Criciúma, né? E São Paulo, com Red Bull, Santos e Mirassol. Isso provavelmente para baratear os custos de viagem, né? Fluminense vai estrear contra o CRB em casa, ali na data do dia 25 ou 26 de setembro, não está definido ainda. E uma coisa boa, porque, cara, a gente tem uma quantidade de jogadores excessiva lá que dá para jogar aspirantes. Eu não acho aspirantes ruins, tá? Não acho o campeonato de aspirantes ruim, não. Eu acho ele bom. A gente tem uma série de jogadores que não tem chance na equipe sub-20 por idade, ou que estão no final da reta final do sub-20, estão com 18, 19 anos, mas ainda não tem espaço no profissional para serem testados. Podem subir de categoria para jogar no 23 como uma preparação. 23 treina no CT da Barra, então isso ajuda, leva um garoto da base para poder treinar já lá no CT Carlos Castilho, isso facilita e tal. Então, eu acho o projeto bom. Qual que é o problema para mim do projeto a respeito do Fluminense? É se o Fluminense começar a encavalar contratações para esse projeto. Aí eu acho errado. Encavalar contratações uma série de jogadores que dão errado em outros clubes e de que não funcionam só para poder agradar empresários, aí eu acho que o cenário começa a ficar um pouco mais complicado. Enfim, o projeto e o campeonato é bom. A forma como você lida pode deixar ele um pouco complicado. Espero que o Fluminense lide de uma maneira interessante. Vamos ver. Tamo junto. Até a próxima. Não esquece de deixar um like.
passar lá na Golcase. Olha a garrafinha aí pro teu filho aí, ó. Valeu.